Logística sempre foi uma parte fundamental da gestão estratégica de um negócio. Agora que a gente vive no cenário de pandemia, isso se agrava, isso se torna ainda mais intenso. E para a gente discutir sobre como essa dinâmica de logística afeta na estratégia do negócio, a gente tem a presença do Rafael Alvarez, da Melhor Envio. Rafa, obrigado, cara, pela tua presença, pelo teu tempo e, cara, vamos já começar essa discussão, né? Agora o varejo depende do sistema logístico mais do que no passado, não é verdade? E aí, Daniel, queria cumprimentar todo mundo aí da V4, muito obrigado pelo convite. Sim, né? Acho que a logística, o varejo, ele sempre dependeu da logística, né? E agora, como tu bem disse, mais ainda, né? Porque a gente vive esse cenário aí de pandemia, todo mundo achou que ia ser 40 dias, né? 2 semanas, 3, que ia passar rápido e a gente viu uma crescente procura, né? Dos lojistas, enfim, de toda a cadeia, muita gente começando nova, né, no e-commerce, procurando soluções de todas as áreas, incluindo a logística. E o que a gente percebe daqui do lado do Melhor Envio é que as próprias transportadoras, desde que veio a pandemia, assustou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, Melhor Envio e todo o e-commerce no geral, né? E a gente percebeu que a partir disso as próprias transportadoras elas começaram a fazer ações, né, em tentar melhorar o trabalho delas, porque a gente vê de perto aqui, ainda tem aquela visão de que o e-commerce é bom e o transporte não é, sabe? Que a gente consegue fazer uma compra muito bem pela internet, aí na hora da entrega, aí vem o parto, né? Aí vem a pedra no sapato, né? A parte ruim da experiência. Só que a gente tem uma impressão, porque, por exemplo, se eu fiz uma compra e tive um envio que deu algum problema, aquele envio eu vou levar para a vida toda dizendo, não, a logística é ruim. E se a gente for parar para pensar, a maior parte das transportadoras chega a ser 2, 3% de mercadorias que dão errado. Então o pessoal ainda tem uma visão que dão errado no sentido de ter avaria, de ter algum sinistro, alguma coisa que aconteceu ali. E claro, tem essa visão porque a logística ela é terceirizada e sempre sobra pro lojista, né? Porque é uma outra empresa que está fazendo esse serviço, né? E aí é o lojista que vai ter que fazer todo o atendimento ali, fazer toda essa parte, né? Essa romaria ali para ver se tem, quando tiver algum problema, né? É a parte dele. E por isso, algumas pessoas não estão preparadas, por isso que fica essa visão negativa, né? E eu acho que o varejo, ele depende da logística, sempre dependeu, e como tu falou agora, mais ainda, acho que por conta de todos esses aspectos aí. Não, certamente. E se a gente pensa assim, a logística, né, o vulgo frete, ele sempre foi um pedaço fundamental para o modelo de e-commerce, né? A gente sabe que até muitas vezes é a logística que dita se o e-commerce vai ou não vai atuar em determinada região, se vai ou não fazer entregas para determinado recorte, né, do nosso Brasil aí, se a gente pensar no cenário nacional. Mas agora quem sofre esse desafio e quem está começando a ter que se familiarizar com as práticas de logística, de envio de produto, também é aquele varejista do PDV, que tem o PDV fechado, tá buscando outros canais, vendedores direto no WhatsApp, mas eventualmente ele vai começar a ter que se familiarizar com esse cenário. Aí na Melhor Envio, vocês já sentiram essa necessidade do mercado, mesmo ainda não tendo esse canal digital, mas já buscando por soluções de logística? Sim, a gente, desde muito tempo, a gente trabalha não só com o pequeno empreendedor, né, mas também com a gente até no início ficou surpreso quando lojas maiores vieram nos procurar não para entrega, agora tu falou em PDV, me veio não para entrega diretamente para o consumidor, mas também de entrega direto do consumidor, claro, mas também entrega entre eles ali, porque tem todo esse braço aí, esse braço da logística. E agora essa semana um amigo entrou em contato, que ele trabalha aqui na minha cidade com loja física e tal. Eu tô no Rio Grande do Sul, ele tem uma loja de produtos tradicionalistas, né? E aí ele queria expandir isso porque ele diz, olha, com essa questão de lockdown, não dá
somente para vender físico, né? Porque uma hora ele tá aberto, outra hora tá fechado, e ele queria aí alguma alternativa para ele começar a vender online. E a gente percebeu toda essa movimentação no início do ano passado, né? Porque as pesquisas durante o ano passado falaram, né, que muitos lojistas começaram a migrar para a internet, né? Tem gente que, imagina, comprou pela primeira vez no e-commerce só em 2020, né? Esperou todo esse tempo aí, enfim. Então a gente percebe, assim, que está tendo uma migração das pessoas que sempre venderam e como o pessoal costuma falar, né? Eu já ouvi mais de uma live o pessoal comentar que o crescimento que estava projetando para o e-commerce em 5 anos teve que acontecer, sei lá, em 24 horas, sabe? Em uma semana. Então a gente percebe uma movimentação muito grande de pessoas que sempre venderam no físico e tiveram que se reestruturar, né? E isso a gente observa enquanto produtores de conteúdo, a gente observou de perto ali no nosso atendimento do Melhor Envio, por exemplo, porque as pessoas não tinham tato nenhum, não tinham familiaridade nenhuma com online. Se a gente não tem um preço de frete bom, a gente não vai vender. Então ela não é a primeira coisa que o pessoal vai pensar, vou vender pela internet, tem que pensar na logística. Mas ela te tira muito cliente. Então é isso aí que a gente costuma observar, assim, né? Então as pessoas elas ainda não pensam a logística com carinho, por exemplo, que elas pensam uma estratégia de rede social, por exemplo. Não que não seja importante, é super importante, mas a logística também pode ser marketing. Mas, Rafa, esse ponto que tu bateu, né, cara, de que a própria, assim, se a logística vai tudo bem, o cliente nem vai lembrar de como é que foi. Só ele comprou, chegou, fim da história. Se ele tem uma experiência ruim, isso vai marcar e a gente sabe que aquela experiência negativa vai ser o que vai estar na boca dele quando ele for levantar o assunto sobre como é comprar em loja tal, qual foi a experiência que ele teve. E do ponto de vista do lojista, cara, aí é o que eu queria te provocar. A gente sabe que essa entrega vai fazer parte da experiência do cliente. Mas para essa galera que está entrando agora no e-commerce, que está pela primeira vez lidando com essas questões que a gente está discutindo, o que esse lojista que está entrando na internet agora ele precisa priorizar? Na tua opinião, ele vai buscar pelo melhor deal, pelo frete mais barato, ou ele vai buscar menor prazo de entrega? Na tua experiência, o que colabora mais para o lojista que depende do frete, da logística, para completar essa experiência do cliente, né? Preço ou prazo, para a gente resumir. Preço ou prazo? O que ele deve priorizar? Uma coisa que é muito importante, que a gente costuma destacar aqui no Melhor Envio, é que ele tem que dar opção para o cliente dele. Porque a gente parte do princípio que só o preço do frete é interessante. Claro, pro vendedor tem que oferecer um frete mais barato, tem que ser super interessante. Mas a gente às vezes não pensa que tem clientes que vão querer uma entrega expressa, vão querer uma entrega mais rápida, vão querer uma entrega que pode ser mais caro, mas o cliente vai bancar aquele custo, porque ele quer receber, ele tem pressa, sei lá. Então o que a gente observa aqui é que tem casos que, claro, o preço do frete ele não precisa, ele não tem que ser um preço muito caro e tal, mas às vezes é preciso que tu também ofereça essa opção para as partes expressas, assim. Então o que a gente observou é que tem pessoas que topam pagar mais caro para receber um envio, mas claro, na maioria todo mundo quer mais barato. Por isso que a gente faz um esforço aqui no Melhor Envio para tentar cada vez mais reduzir a margem, né, dos fretes ali, ficar revendo tabela, contrato e tal, porque as pessoas já se acostumaram muito com essa questão do frete grátis, né? Eles compram nos grandes varejistas e aí o cliente fica impactado com aquilo e quer o frete grátis, e o lojista fica inquieto, quer oferecer frete grátis, mas eles deixam de pensar que o frete grátis é uma ação de marketing, sabe? O teu e-commerce, ele não deve trabalhar com frete grátis. Sei lá, no aniversário do teu e-commerce, que tu pode fazer os cálculos ali, hoje eu vou fazer uma campanha de frete grátis, essa semana vai ser uma campanha de frete grátis. Mas aí depende muito do cenário, porque
o pequeno, às vezes, ele acaba se impactando com essa questão do frete. É como diz aquele ditado, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar. A mesma coisa o frete. O lojista vai ter que arcar com esse valor, né? Com esse preço. Vamos supor que a pessoa que está vendendo, as mercadorias dela, por exemplo, sejam mercadorias grandes, né? Que sejam taxadas. Aí não tem como oferecer frete grátis que a pessoa vai falir, vai ficar no prejuízo, né? Então tem todas essas questões para serem avaliadas. Não, e eu gostei muito que tu abordou o aspecto da opção, né? Eu te provoquei, o que é melhor, preço ou prazo? E de fato, pessoas diferentes vão acabar tomando decisões diferentes. Eu achei legal que tu citou o frete grátis, porque assim, a gente como consumidor, é fácil se acostumar com o frete grátis, né? A gente muitas vezes vai estar buscando, às vezes a decisão de compra vai estar totalmente orientada se eu vou conseguir frete grátis ou não. E na nossa experiência aqui na V4, a gente consegue ver esse argumento da logística do frete como uma ferramenta do marketing. Por exemplo, é muito comum, e esse acho que é o ponto-chave que o lojista que agora está entrando na internet precisa ter muito bem claro na ponta do lápis, a partir de quanto, né? Se eu vou dar o frete grátis, não tem almoço, there is no free lunch. Então, se eu vou pagar alguma coisa, e muitas vezes a gente sabe que o varejo tem margens super apertadas, depende, obviamente, de negócio para negócio, mas se o cara tá nesse processo assim, tipo, olha, talvez eu consiga oferecer frete grátis para compras a partir de R$300, a partir de R$200. Isso é uma coisa que a gente viu surgir no mercado nos últimos anos. O frete grátis cada vez está menos popular, está menos abundante e de fato a gente tem cenários como o Amazon Prime, né, que nos Estados Unidos o grande argumento é envio em X tempo e tu paga uma recorrência por aquilo ali, que são oportunidades que eu acredito que ainda podem surgir e se tornar mais relevantes no Brasil, né? Mas assim, quando o cara vai pensar então assim, bom, eu agora preciso começar a pensar no envio dos meus produtos. A gente discutiu sobre a experiência, como isso vai ser para ele, a gente discutiu sobre como o frete tem papel nesse momento da tomada de decisão, o cara pode comprar mais ou menos de acordo com a tua política de logística. E o que eu queria te provocar é assim, você citou que as grandes, elas estão utilizando aí a Melhor Envio, inclusive para encontrar soluções mais relevantes de gestão de materiais entre a própria rede, né? A logística, ela tem um papel relevante antes do cenário de venda, ainda quem sabe na própria tomada de decisão do lojista comprar o produto que ele vai vender. Essa logística também entra como um cálculo das contas do que ele vai ter que repassar para o consumidor final, né? Como é que a Melhor Envio consegue ver essas duas partes, né? Como esse intermediador logístico, né? O papel da Melhor Envio realmente começa a partir da venda ou também serve para as decisões de compra do lojista? Então, Daniel, nesse momento a gente Melhor Envio começou com essa carência aí, né, dos lojistas, porque a ideia surgiu com o nosso CEO, ele vendia muito pelo Mercado Livre e lá dentro tinha o Mercado Envios, né? E aí ele pensou, e quem não tá dentro do Mercado Livre, como faz para ter uma intermediação que tenha desconto, que não precise de contrato, né? Então essas pessoas, como fazer para amparar essas pessoas? E aí o Melhor Envio começou a vender pro pequeno e médio empreendedor. E esse continua sendo os nossos principais clientes, né? De tornar as pessoas competitivas, os empreendedores competitivos. Então a gente começou nisso aí. E hoje a gente ataca melhor nessa questão do consumidor, do lojista, ele comprar, ele ter o estoque dele, né? Em casa, num depósito, qualquer coisa, e a partir dali ele realizar o envio. Então a gente observa, a gente falou do frete
do frete grátis lá, porque os grandes varejistas, eles não estão concentrando Mercado Livre, Amazon, eles não estão concentrando as mercadorias deles, tipo só, não, só vou ficar aqui em São Paulo, capital, e aí o Rafael, que comprou no interior do Rio Grande do Sul, vai ter que esperar os 7 dias úteis lá para receber a encomenda. Não é mais assim, eu comprei da Amazon esses dias numa terça, de noite, quarta-feira, meio-dia, já estava aqui na minha porta a encomenda, sabe? Então, esses caminhos do e-commerce que a gente também vai observando e vai vendo de que maneira a gente pode melhorar a experiência. Com certeza. E pra gente finalizar, cara, se tu tivesse que apontar assim, qual é a questão mais importante que esse novo lojista do digital, que chegou agora no ambiente digital, precisa se preocupar para de fato tomar suas decisões de logística e como ele vai fazer a distribuição desse produto? O que seria o mais importante, na tua opinião? Bom, acho que o mais importante é o que até eu citei durante a conversa, né? O lojista, ele tem que procurar ter opções de frete. Muita venda, a gente tem, todo ano, sai pesquisas, né, na internet sobre abandono de carrinho. E o que a gente vê, o item número 1 da lista, se tem 5 itens, o abandono de carrinho é o primeiro em 60%, os outros 40% é diluído ali nos outros 4. Tem a ver com o frete. O frete, ele faz as pessoas perderem muitas vendas. E os relatos que a gente observa aqui no Melhor Envio é que as pessoas, a gente fica até feliz e as pessoas, elas realmente, elas falam, o Melhor Envio mudou minha vida, o Melhor Envio mudou minha rotina do meu e-commerce e tal. Por quê? Não, porque o Melhor Envio é a melhor empresa do mundo? Não, porque o Melhor Envio dá opções para essas pessoas, para esses clientes, para os clientes desses lojistas. Então eu acho que todos os problemas, eles se resumem em tu se organizar para dar mais opções de fretes. Eu acho que isso é bem importante, assim, e saber a mercadoria, né? Saber que tipo de mercadoria tu costuma vender. Se o teu produto-chave é um produto muito grande que vai acarretar taxas extras na transportadora, se o teu produto, se tu tá numa região e que tu vende mais para outra região e aquela região é muito longe, o frete está mais caro, então acho que a pessoa tem que entender de produto, ela tem que entender o que ela vende, não só, montei meu e-commerce aqui e vamos deixar vender, sabe? Ela tem que fazer toda a análise para quais regiões ela vende mais, porque quando a gente fala de frete, né, Daniel, a gente está falando de deslocamento, de região, de rastreamento, de tudo, assim. Então ela tem que ver, fazer um apanhado geral aí do modelo de mercadoria que ela costuma vender e para que região ela costuma mais vender, porque a gente está falando de preço, né? Certamente, no final das contas, é o que resume muito da tomada de decisão do nosso cliente médio, pelo menos por assim dizer, né? Rafa, obrigado pela tua participação aí, cara, e pela tua disponibilidade. Tenho certeza que a gente tem ainda muito mais a evoluir nesse mercado, com ou sem pandemia, certamente ainda tem muito a ser feito por aqui, né? A gente que agradece o convite, o espaço aí do pessoal da V4 Company e é sempre bom trocar essa ideia, né? Porque a gente que não costuma falar muito com os parceiros, eu faço mais lives e tal, eu recebo mais pessoas, então é legal trocar essa ideia, né? Falar de frete, porque o frete ele pode ser, muitas vezes é a pedra no sapato dos lojistas, mas ele também pode ser usado como uma baita estratégia aí para o e-commerce da pessoa crescer.